A seguir, eu trago uma implementação de uso da ferramenta RabbitMQ para a implementação de um produtor e de um consumidor de filas de mensagens utilizando o Node.js. Essa é uma implementação bastante simples, em que eu gostaria de mostrar para vocês como funciona o produtor, uma implementação simples de a ferramenta que simplesmente insere mensagens dentro de uma fila, e depois uma implementação de um consumidor que vai ler essas mensagens e executar um determinado tipo de processamento. Inicialmente nessa ferramenta vocês podem observar que nós estamos utilizando a biblioteca amqplib, que é uma implementação de uma biblioteca relacionada ao uso do RabbitMQ. Para executar esse código nós precisamos ter um servidor do RabbitMQ sendo executado em local acessível à execução desse processo de produtor de mensagens. Essa característica de executar a ferramenta do RabbitMQ é bastante parecida com a forma como nós executamos os serviços de banco de dados das nossas aplicações. Quando nós tivermos esse cenário de implementação, inicialmente nós temos que nos conectar no nosso servidor utilizando a URI relacionada ao serviço disponibilizado do RabbitMQ. E posteriormente nós temos que criar um canal de comunicação com o sistema do RabbitMQ. A partir do momento que nós temos o canal estabelecido, nós podemos enviar mensagens para dentro dessa fila. Nesse código que eu estou apresentando para vocês, eu estou chamando o método sendToQueue a partir do canal estabelecido. Esse método, o primeiro parâmetro dele é o nome da fila onde eu quero estar inserindo, sendo que o nome é uma variável que eu posso definir. Eu posso criar múltiplas filas dentro do RabbitMQ e consumir de cada uma delas. O segundo parâmetro desse código que eu estou apresentando para vocês, ele é um parâmetro que simplesmente insere na fila um conjunto de mensagens, na verdade uma string, ou poderia ser um objeto JSON com múltiplas informações, que vai ser inserido e que deve ser posteriormente consumido em algum outro cenário. Nesse código especificamente eu também inseri uma chamada de fechamento da conexão com o RabbitMQ. Esse fechamento eu inseri uma função de timeout para garantir que a mensagem seja enviada ao RabbitMQ antes de fazer o fechamento da fila. Dado que é uma tarefa assíncrona sendo executada nesse processo, existia a possibilidade de eu fechar a conexão antes da mensagem ter sido efetivamente inserida nas filas. A implementação do consumidor também é bastante simples. Nesse cenário aqui especificamente, nós temos que executar os mesmos passos de conexão, criação de um canal de comunicação com o sistema do RabbitMQ, de gerenciamento de filas. E depois nós podemos implementar a partir do canal o método consume, que ele vai consumir de uma fila, sendo nesse caso aqui uma fila de mesmo nome com o nome que nós estabelecemos no nosso script do produtor. Quando ele for consumir, basicamente esse método, a função passada como parâmetro do método consume vai ser chamada toda vez que uma mensagem for consumida de dentro da fila gerenciada pelo RabbitMQ. Nesse cenário especificamente, nas linhas 10, vocês podem verificar que nós basicamente imprimimos no console o conteúdo da mensagem que foi consumida da fila e depois nós fazemos uma chamada de eq da mensagem, que é uma forma de informar o RabbitMQ que essa mensagem for consumida. Ao fazer a chamada do método AQ, nós reconhecemos que a mensagem for consumida e dessa forma o RabbitMQ ele remove essa mensagem da fila de mensagens para que ela não seja consumida por algum outro consumidor que possa estar sendo executado de forma concorrente e paralela a essa implementação. Algumas questões relacionadas a essa implementação. É uma implementação relativamente simples, ela não implementa nenhum caso de uso específico de aplicações. No entanto, é importante observar que cenários como o exemplo que eu mencionei de uma aplicação como o YouTube, que executa múltiplos codificadores. O front-end do YouTube, nós poderíamos implementar ele com o Node.js. A nossa aplicação ela teria uma rota que receberia um upload de um arquivo de vídeo. Ao receber o arquivo de vídeo, esse arquivo ele poderia ser armazenado no sistema de arquivos ou no banco de dados. E o servidor Express ele poderia inserir numa fila uma chamada identificando onde o arquivo foi
armazenado e que operações deveriam ser executadas por ele. Em um outro servidor, em um outro computador, eu poderia executar um consumidor que leria a fila de mensagens de uma forma similar ao que nós estamos fazendo aqui. A diferença é que entre as linhas 10 e 11, ao invés de simplesmente fazer um console log, eu poderia disparar múltiplas tarefas para a execução de codecs de vídeo, para codificar o vídeo do YouTube nos diferentes formatos que ele usa. Considerando outros cenários de execução, ele tem várias outras tarefas que poderiam ser executadas, como, por exemplo, o cenário do iFood, em que basicamente eu consumo toda vez que chegar um serviço, eu leio, eu dou um reconhecimento de que aquele pedido foi aceito pela loja, então eu insiro ele em uma outra fila, que vai ser consumida por um outro consumidor, entre outros cenários de implementação.